Bom dia, muito bom dia. Mais um dia está nascendo e enquanto houver sol, estaremos aqui. Hoje um provérbio da tradição árabe que fala sobre algo invisível, mas decisivo. Quem protege o próprio nome, protege o próprio destino. Vamos falar sobre isso enquanto houver sol. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Enquanto Houver Sol. Me chamo Daniel Corrêa, sou um psicólogo para homens e todas as semanas eu estou aqui trazendo provérbios, ditados populares das mais diferentes origens, sempre olhando para a nossa saúde mental, espiritualidade e autoconhecimento. O provérbio de hoje fala sobre reputação, fala sobre confiança, fala sobre responsabilidade e principalmente fala sobre aquilo que chega antes de você nos lugares. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas os árabes já pensaram nisso há muito tempo atrás. E é por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Antes de começar o episódio em si, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que todas as semanas estão aqui comigo e te convidar a compartilhar, seja o episódio de hoje ou seja o podcast como um todo, enfim, me ajude a levar esses episódios, essas mensagens para cada vez mais pessoas. Dito tudo isso, vamos ao episódio de hoje. Quem protege o próprio nome, protege o próprio destino. Seu nome costuma chegar antes de você, antes de uma entrevista, antes de uma indicação, antes mesmo de uma aproximação de alguém. Quando alguém escuta seu nome, alguma impressão aparece, independente de qual seja. Talvez pensem em alguém confiável, talvez pensem em alguém responsável, correto, ou talvez pensem o contrário, porque o nome de uma pessoa não é formado só pelo que ele fala, pelo que ela fala, é formado principalmente pelo que ele ou ela repete. E posso dizer que muitas pessoas, que muitos homens acreditam que a reputação nasce de grandes feitos, mas na prática quase nunca é assim. A reputação nasce de coisas simples, como cumprir o que você prometeu, como chegar no horário combinado, como responder com respeito a uma pessoa, quando você assume quando erra e pede desculpas por isso, quando você paga o que você deve, principalmente quando você mantém a mesma postura mesmo quando ninguém está olhando. Assim a gente começa a entender que na verdade é no cotidiano que um nome ganha valor. E caminhando um pouco mais, a gente pode dizer também que proteger o próprio nome não significa viver para agradar todo mundo. Significa você ter paz consigo mesmo quando você lembra das suas escolhas. Significa inclusive entender que toda atitude sua escreve alguma coisa sobre você. E aos poucos essas linhas escritas da vida vão se tornando uma história. Gosto muito de analogias em relação ao nosso período da vida, em que cada situação é como uma cena de um filme, como uma cena de uma história, de um livro bem contado. E naturalmente a nossa vida, por ser muito dinâmica, é feita de muitos gêneros diferentes, de drama, de comédia, de terror muitas vezes. Mas a forma como a gente lida com isso também diz muito sobre nós e diz muito sobre o nosso nome também. Quando nós olhamos para as origens desse provérbio, a gente se lembra de um período em que não existiam contratos formais extensos como a gente tem hoje em dia. Se hoje em dia a gente tem o cuidado de rubricar cada página e assinar e ter uma assinatura a próprio punho, muito tempo atrás, na ausência de tudo isso, era basicamente o nome quem assinava por si mesmo. É por esse motivo que o seu nome chega antes de você de qualquer lugar, queira você ou não. E por isso também que seu nome é capaz de abrir portas e ao mesmo tempo é capaz de fechar portas também. Se eu pudesse resumir essa reflexão de hoje em uma frase, seria algo como a pergunta a seguir: se o seu nome surgisse em uma conversa, o que seria dito logo depois? Você é capaz de responder isso? Nas minhas sessões com meus pacientes eu costumo perguntar o seguinte:
Se eu chegar na sua roda de amigos e perguntar sobre o seu nome, o que as pessoas vão dizer para mim? Até te convido de alguma forma a responder. Você pode até se sentir à vontade para colocar nos comentários sobre isso, mas se não, responda para si mesmo. Busque trazer agora essa resposta. Se eu chegar na sua roda de amigos e perguntar sobre você, sobre o seu nome, o que eles vão me dizer? É natural que as respostas vão mudar se eu perguntar sobre você, no seu grupo de amigos, no seu local de trabalho, para sua família, talvez na igreja ou comunidade que você conviva, porque a gente naturalmente se adapta ao ambiente em que a gente vive e algumas características vão aparecer mais em uns lugares e outros em outros lugares. Mas aquilo que fala sobre a nossa essência, sobre o nosso caráter, sobre quem a gente é de fato, não muda independente do lugar. Por isso, te trago novamente essa pergunta, te convidando a pensar sobre isso no restante do dia, no restante da semana, enfim. Se o seu nome surgir numa conversa agora, o que vão falar sobre você? É por isso que o provérbio de hoje nos diz: quem protege o próprio nome, protege o próprio destino. Eu me chamo Daniel Corrêa, sou psicólogo para homens aqui de Taubaté, interior de São Paulo. Atendo pessoas na minha cidade e também brasileiros em qualquer lugar do mundo através da terapia online. Conte comigo se você estiver precisando de ajuda. Você pode me encontrar no Instagram, @DanielCorrêaPsi. Vou deixar o link para você me encontrar aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Desejo uma ótima semana para você e, enquanto houver sol, estaremos aqui todas as semanas. Um forte abraço e até breve.